Pessoal, antes da gente mergulhar de cabeça nos dados de hoje, só um aviso rápido de compliance, tá? Essa nossa análise aqui é estritamente uma auditoria visual de dados institucionais, beleza? Não é nenhuma recomendação direta de compra ou venda. Bom, o nosso foco nesse comitê é tentar trazer o máximo de clareza possível sobre a metalúrgica Gerdau, a holding GOAL4, que fechou abril de 2026 cotada ali a R$ 9,51. A gente precisa entender exatamente quais são as forças que estão reconfigurando esse ativo na nossa bolsa. Passando rapidinho pela nossa agenda, a gente vai da abertura direto para o motor norte-americano, depois vamos fazer aquela reconciliação do valuation que todo mundo está aguardando, dar uma olhada na matemática do FCF Yield, pesar os catalisadores contra os riscos e fechar com os múltiplos. O nosso objetivo principal hoje é destrinchar essa tese de arbitragem jurisdicional e alinhar os dados que a gente tinha em março com o cenário macro atualizado de abril. Então, vamos lá. Seção 1. Abertura e Compliance. Para basear nossa discussão hoje, a gente está usando os dados fresquinhos do relatório da Greeley Research, com um database agora de abril de 2026. E olha, o cenário mudou bastante desde o primeiro trimestre, viu? A dinâmica de juros por aqui e a performance operacional lá fora estão exigindo da gente uma leitura técnica super afiada. Indo direto para a seção 2, o motor norte-americano. Sabe qual foi a maior surpresa positiva da temporada de balanços do primeiro trimestre de 2026? Foi a capacidade de execução fora do Brasil. Os dados confirmam uma coisa que o mercado às vezes acaba ignorando completamente. A Gerdau, na verdade, virou uma potência americana. Para vocês terem uma ideia, a empresa operacional, a GGBR4, entregou um EBITDA ajustado de 3 bilhões de reais. E o mais formidável disso, 75% desse resultado inteiro veio simplesmente das operações nos Estados Unidos e Canadá. E é exatamente aqui que a nossa tese se valida. O contraste de margens é um absurdo. Enquanto a operação na América do Norte está rodando com uma margem EBITDA de 24,1%, super protegida por barreiras comerciais e com um backlog de pedidos para mais de 90 dias, a divisão Brasil continua sofrendo bastante. O mercado interno está extremamente pressionado, com a penetração de aço importado batendo num nível alarmante de 27%, ou seja, essa força gigantesca lá fora que está segurando e sustentando o balanço da holding por aqui. O que nos leva à nossa seção 3, reconciliação do valuation. Esse é, sem dúvida, o ponto que mais gera atrito e dúvida na nossa auditoria. Olha só essa tabela comparativa. Em março, o nosso modelo marcava um preço-alvo de R$ 13,00 e um Net Asset Value, um NAV, de R$ 13,01. Mas agora, em abril, o alvo foi cortado para R$ 11,80 e o NAV caiu para R$ 11,38. Aí você, com toda razão, se pergunta, peraí, se a empresa lucrou mais e a operação nos Estados Unidos está voando, por que o preço-alvo caiu? A resposta, pessoal, está estritamente nos ajustes de precificação. O primeiro grande culpado é o cenário macroeconômico. A gente viu a atualização do Boletim Focus projetando uma taxa Selic bem mais teimosa, estacionando nos 13% lá para o final de 2026. Quando a gente coloca esse juro estruturalmente mais alto no modelo, o nosso custo de capital, o famoso WACC, dispara para severos 16,81%. E a matemática financeira é implacável. Juros subindo nessa velocidade esmaga mecanicamente o valor presente de qualquer fluxo de caixa lá do futuro. Ou o segundo ajuste é micro e bate direto no desconto de holding da GOAL4 em relação à operação da GGBR4. A gente precisou recalibrar o NAV por ação depois que eles cancelaram mais de 7 milhões de ações preferenciais. Além disso, teve a marcação a mercado da GGBR4, que fechou cotada na casa dos R$ 21,77. Então, a gente teve que alinhar essas mudanças de capital direto no patrimônio líquido da holding. Certo, vamos para a seção 4, a matemática do FCF Yield. É aqui que a gente encontra a âncora fundamental de tudo isso. Mesmo com essa revisão de preço para baixo, a capacidade dessa empresa de gerar dinheiro vivo é brutal. Pensa no seguinte, a gente projeta um EBITDA conservador de 11,5 bilhões para a GGBR4. O CAPEX para 2026 caiu bastante, indicando uma fase de estabilização, e foi para uns 4,7 bilhões de reais. Depois de pagar impostos e juros, a gente aplica a participação de 35,5% que a holding GOAL4 tem. Sabe qual é o resultado? Um look-through yield, que é o rendimento que realmente chega para o holding, de espetaculares 10,1%. Isso me lembra muito uma frase genial do próprio relatório da Greeley Research. A GOAL4 é uma exposição ao aço americano que está sendo precificada como uma commodity emergente brasileira. É exatamente isso. Comprar uma exposição altamente dolarizada e levar um rendimento de caixa de mais de 10% é uma ineficiência de mercado rara.
pouquíssimas siderúrgicas no mundo conseguem entregar esse nível de proteção combinado com essa máquina de fazer caixa. Passando para a seção 5, catalisadores e riscos. O que vai destravar valor e o que a gente tem que ficar de olho. O nosso principal gatilho operacional de curto prazo está lá em Minas Gerais, no projeto de mineração Miguel Burnier. Em abril, o projeto já marcava 94% de conclusão física. O startup da operação está no gatilho, marcado agora para junho de 2026, com a ideia de atingir a capacidade plena de 5,5 milhões de toneladas anuais, logo no começo de 2027. E a materialidade de Miguel Burnier é gigantesca. Esse projeto, sozinho, pode jogar mais 1,1 bilhão de reais de EBITDA anualizado para o balanço a partir de 2027. É literalmente a peça do quebra-cabeça que estava faltando para a Divisão Brasil conseguir recuperar a margem, garantindo aquela autossuficiência de minério de ferro num cenário em que o preço do aço aqui dentro está bem deprimido. Mas, como nosso dever aqui é olhar o quadro todo, a gente precisa apontar um risco que acendeu um sinal amarelo na governança. Lá no finalzinho de março, a gente registrou que o vice-presidente Guilherme Johan Peter vendeu simplesmente 100% da posição direta dele em ações preferenciais. Para quem é investidor institucional, ver um executivo do alto escalão zerar a posição física levanta um alerta técnico super compreensível sobre o alinhamento dele no curtíssimo prazo. A boa notícia, e que serve como um baita mitigante estrutural, é que a nossa auditoria confirmou que ele ainda mantém uma exposição indireta monstruosa. São mais de 702 milhões de ações ordinárias. Ou seja, a arquitetura societária garante que o alinhamento de interesses no longo prazo continua super de pé. Foi mais um ruído de curto prazo que não muda em nada os fundamentos consolidados da holding. E para finalizar a nossa auditoria, seção 6, conclusão e múltiplos. Vamos consolidar tudo isso. Olha como essa precificação está completamente descolada da realidade operacional. Para 2026, a Goal 4 está negociando a módica 5,2 vezes o índice EV/EBITDA. Aí você olha para o lado, cruza a fronteira e pega uma concorrente americana como a Nucor e os caras estão negociando acima de 9 vezes o EBITDA. Uma diferença dessas prova que o mercado está aplicando um desconto de risco emergente gigante em cima de uma empresa que, na prática, ganha em dólar lá nos Estados Unidos. É por isso que reconciliamos o dado principal do comitê de hoje. Mesmo com o juro forçando a gente a cortar o preço-alvo institucional para R$ 11,80, a metalúrgica Gerdau continua preservando um potencial de alta maravilhoso de 24,1% frente àquele fechamento de abril. Isso sem nem contar o carrego de dividendos, né? Como o CAPEX da operadora GGBR4 caiu, a capacidade da holding de encher o bolso do acionista melhora substancialmente. É um veículo de retorno muito eficiente. O que me leva a uma provocação final para a gente encerrar essa nossa análise de hoje. Nossos modelos provaram que o balanço da Gerdau é americano, mas o preço que pisca na tela é puramente brasileiro. A grande questão que fica para o mercado refletir é a seguinte: será que os investidores institucionais vão finalmente corrigir essa arbitragem de jurisdição? Ou será que o desconto de mercado emergente vai ser uma âncora permanente e inflexível em cima de ativos dolarizados globais? Bom, pensem nisso. Essa é, sem dúvida, a fronteira analítica que vai definir as grandes alocações de capital para os próximos trimestres. Muito obrigado por acompanharem essa auditoria com a gente.